Olá, a paz do Senhor, meu querido irmão. Sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo ao canal Vida Missionária. Aqui é o seu irmão em Cristo, Timóteo Cardoso. Eu estou aqui mais uma vez para trazer para você mais uma palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Muito bem, agora vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema de fato que dá para você tomar conhecimento deste tema que de fato irei abordar nesta hora. Muito bem, mas antes, porém, eu peço a você, convido a você para que se inscreva no canal, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e também partilhe com seus amigos. Muito bem, a palavra que eu quero partilhar com você está escrito no livro de 2 Coríntios, segundas cartas de Paulo para a igreja de Coríntios. Muito bem, 2 Coríntios, capítulo de número 1, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Versículo de número 20. É um tema muito interessante, ok? Está escrito assim a palavra de Deus. Versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha só. É a palavra que eu quero partilhar com você nesta hora. Olha que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esta palavra, ele traz um ensinamento muito interessante para a igreja do Senhor. Antes, porém, de eu começar a abordar sobre este assunto, eu quero colocar um tema sobre esta mensagem. Qual é o tema? As promessas de Deus. As promessas de Deus é o tema desta mensagem. Porque todas quantas promessas há de Deus, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Querido irmão, você que me assiste daí da sua residência, da sua casa, você que me acompanha no continente europeu, no continente americano, assim por aí nos outros continentes. Eu quero falar para você que Deus, Ele é um Deus que faz promessas para os seus filhos. Eu creio que Deus já fez uma promessa para você. Eu acredito que Deus já te fez muitas promessas. Para mim, não tenho dúvida. Deus, Ele me fez muitas promessas. E algumas promessas, Deus, Ele já cumpriu. Algumas promessas vão se cumprir. E algumas promessas já se cumpriram. Querido irmão, promessa é uma coisa muito
extraordinária, muito linda. E nós, seres humanos, amamos de promessas. Você pode me dizer que eu não... Você pode dizer para mim que não é possível. O ser humano não ama promessa. É mentira. Todo ser humano ama promessa. Ama promessa. E promessa é bom. É bom quando nós fizemos promessas. É bom quando nós recebemos promessas. Além de Deus fazer promessas, existem muitas pessoas que fazem promessas. Políticos, eles fazem promessas. Líderes religiosos também, eles fazem promessas para as suas ovelhas. Promessa é bom. Promessa é algo extraordinário. Mas, querido irmão, lembrar que a promessa, até os políticos, para conquistarem a confiança do povo, para conquistarem o voto do povo, eles fazem promessas. Eles fazem promessa. O ponto fraco do ser humano, um dos pontos fracos, é quando alguém lhe faz promessa. Os nossos políticos, eles ganharam as eleições por causa das promessas que eles fizeram. Eles fizeram promessas. Vote em mim que eu vou fazer aquilo. Vote em mim que eu vou construir hospitais. Eu vou reabilitar estradas. Vote em mim que eu vou construir mais escolas. Que eu vou providenciar emprego para todos. Aí, quando um político faz estas promessas, aí mexe com o coração das pessoas. Aí o povo, a tendência é de votar para que estas coisas, de fato, sejam realizadas. Então, todo aquele que é político conquistou o que conquistou por causa das promessas que ele fez para o povo, por causa das promessas que ele fez para o seu país. Então, querido irmão, promessa é um dos nossos pontos fracos. Quando nós recebemos promessas, aí nós ficamos felizes, aí nós ficamos aguardando com confiança que esta promessa um dia irá se cumprir. Então, querido irmão, lembrar que os políticos fazem promessas, mas nem todas as promessas eles cumprem. Nem todas as promessas eles cumprem. Os líderes religiosos, eles fazem promessas, mas nem todas as promessas também eles cumprem. Eu posso te fazer uma promessa, mas nem todas as promessas que eu te faço, ou talvez irei fazer, nem todas as promessas que eu faço a você, ou que eu posso te fazer, irá se cumprir na sua vida. Nem todas as promessas que tu irá fazer para mim, nem todas você irá cumprir. É lógico, você pode cumprir, mas também assim como não pode cumprir. Por quê? Porque todos somos falhos. O ser humano é falho. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Eu posso fazer uma promessa, talvez uma emoção tomar conta de mim, eu fazer uma promessa para você, mas eu não cumprir com a promessa. É normal. Nós somos falhos, pecadores, seres humanos. Mas, querido irmão, se existe único ser que faz promessa e cumpre e honra com a sua palavra, é Deus. Deus, ele quando faz uma promessa, a promessa tende a se cumprir. Tem muita gente que receberam promessas e falharam essas promessas. Aí a pessoa diz: oh, o diabo roubou a minha bênção, Deus já tinha me prometido, o diabo me roubou. O que é isso?
O diabo não roubou nada. Se você recebeu uma promessa, talvez de alguém no altar que passou um recado para você, talvez do irmão que passou um recado para você, e esta promessa não se cumpriu, não é Deus. Tudo aquilo que não acontece, tem que tomar conhecimento que não é Deus que falou. Porque quando Deus fala, tende a se cumprir. Não interessa, querido irmão, não interessa as circunstâncias, as lutas, as tempestades, você pode passar, mas a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida. Assim como aconteceu com José. José, ele recebeu a promessa de Deus quando tinha 17 anos. José, ele recebeu a promessa do Senhor aos 17 anos. E a promessa de Deus se cumpriu quando quase ele completava 40 anos. A promessa de Deus se cumpriu na vida de José. Então, querido irmão, a Bíblia nos afirma aqui, retornando ao texto em foco, a Bíblia diz que todas as promessas que há de Deus, elas são confirmadas pelo sim e o amém. Isto quer dizer, quando nós recebemos a promessa de Deus, o Senhor, ele confirma, o Senhor, ele sela aquela promessa. Não importa as lutas que você vai passar, não importa as tribulações, as tempestades que você vai passar, mas a promessa se cumpre. A promessa vai se cumprir. Então o apóstolo Paulo disse: todas as quantas promessas que há de Deus, elas são confirmadas pelo sim e o amém. O próprio Deus, ele confirma esta promessa. O próprio Deus, ele confirma, ele sela. E esta promessa tende a se cumprir. Então, querido irmão, promessa de Deus, se você recebeu promessa de Deus, vai se cumprir. Se a promessa que você recebeu, talvez naquele culto há 4 meses atrás, aquele culto maravilhoso, talvez aquela promessa que alguém ligou e disse: olha, Deus está dizendo para você que vai acontecer isso na sua vida, a bênção do Senhor vai chegar, a vitória vai chegar. Então, se esta promessa é de Deus, tende a se cumprir, vai se cumprir. Se Deus prometeu para você um casamento, pode passar lutas, pode passar muito tempo, mas se Deus prometeu para você o casamento, vai se cumprir. Se Deus prometeu para você uma porta aberta, vai se cumprir. Tem gente que diz: olha, tem gente que recebeu promessa, recados daquele irmão, daquela irmã, até o tal profeta passou esta mensagem, ou seja, este recado, e passou o dia, ou seja, até falou o dia, a data, e chegou a data, chegou o dia, mas a promessa não se cumpriu. E sabe o que fazem essas pessoas? Diz: ah, não, você não orou, o diabo roubou tua bênção. O diabo não roubou nada. Quando Deus fala, não tem diabo. Quem é o diabo? Você vai dizer que diabo tem poder? Diabo tem poder? Diabo não tem poder para as coisas de Deus. Diabo não tem poder para a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem poder. A palavra de Deus é que prevalece. O diabo pode se levantar, mas a promessa de Deus não falha. Então, querido irmão, se você recebeu um recado, uma promessa, e não se cumpriu, não é de Deus.
porque tudo que é de Deus tende a se cumprir. Veja só o que a Bíblia diz no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 10 a 11. O que diz a palavra de Deus? Eu quero meditar para você ouvir. Diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envie. Olha só. Olha só o que a palavra diz. A palavra diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Olha só. Quando Deus faz promessa, se cumpre. A palavra de Deus não volta vazia antes de materializar aquilo que Deus já tinha projetado para a sua vida. Antes, então, a palavra de Deus, a promessa de Deus, tende a se cumprir na vida daquela pessoa que foi prometido. Então, se você recebeu uma promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Não interessa a situação que você está enfrentando, não interessa a quarentena, não interessa a pandemia, mas se a promessa é de Deus, vai se cumprir na sua vida. O importante é você permanecer na fé. O importante é você confiar em Deus. E não importa se você vai passar luta, não importa se vai demorar, mas vai se cumprir na sua vida. A Bíblia nos afirma no livro de Gênesis: Abraão recebeu a promessa de Deus. A promessa de Deus. Abraão, ele recebeu a promessa de um filho. Visto que Abraão, com 75 anos, recebeu a promessa. Com 100 anos, a promessa se cumpriu. Quantos anos passou? E lembra-se que Abraão, ele perdeu esperança. Abraão perdeu esperança. Ele já tinha perdido esperança por algumas vezes. A Sara, que a sua esposa, disse para ele: olha, amor, nós já estamos velhos. Eu quero que você se meta, durma com a Agar para que deixe um herdeiro. Eles já tinham se desfalecido um pouco na fé. A Bíblia diz que Abraão conheceu Agar. E sim, nasceu um filho, de nome Ismael. Mas Deus disse: não, a minha promessa está em pé. A minha palavra, aquilo que eu falei, vai se cumprir na sua vida. Este não é filho da promessa. Ismael não é o filho da promessa. Eu te fiz promessa e vai se cumprir na sua vida. E a promessa se cumpriu. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Então é assim. Não importa quanto tempo vai durar, não importa o que você vai passar, mas se Deus falou, vai se cumprir na sua vida. Então, tem gente que passa recado, profetas que se dizem profetas, mas não são,
passam recados e não se cumpre aquela promessa, a pessoa tende a dizer que o diabo roubou a bênção. Você não orou. Você não jejuou. Deus não depende disso para cumprir a promessa dele. Deus não depende do jejum. Deus não depende. Deus não depende dessas coisas. Se ele fez promessa, é claro que nós devemos permanecer firme na fé, na oração, no jejum, para que possamos não perder a nossa fé. Mas, querido irmão, quando Deus fala, tende a se cumprir. E Deus, ele é escravo da sua própria palavra. Quando Deus fala, ele já falou. Visto que no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, a Bíblia nos afirma que Deus tirou o povo para a terra que ele mesmo já tinha prometido. Então, o povo de Israel tinha recebido uma promessa de Deus. A promessa de Deus. A promessa de herdar a terra prometida. E visto que passaram-se anos, passaram-se 40 anos, depois de 40 anos, o povo de Israel passou o que passou, mas a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu. Mostra-me na Bíblia que Deus fez uma promessa e a promessa não se cumpriu. Quando Deus fala, já falou. Quando Deus fala, já falou. Se Deus fez a promessa na sua vida, vai se cumprir, não perca a esperança. Se Deus te prometeu uma porta aberta, vai se cumprir. Se é Deus que falou sobre a porta aberta, sobre o casamento na sua vida, sobre o filho, talvez você não faz filho, e Deus te fez esta promessa. O que você tem que fazer é esperar com fé, aleluia, porque a promessa de Deus não falha. A palavra de Deus não volta vazia. Antes de fazer aquilo que lhe apraz, antes de se materializar aquilo que lhe apraz, aleluia. Então, querido irmão, esta palavra muito simples, que eu tinha para partilhar com você. Então, tire na sua mente que o diabo roubou minha bênção. Alguém fez macumba para mim. A promessa não se cumpriu na minha vida porque alguém fez macumba para mim. O que é isso? Mente fraca. Macumba não pega no crente. Macumba não prevalece contra a promessa de Deus. Macumba não prevalece contra a palavra de Deus. Mente fraca. Alguém fez macumba para mim. Alguém fez macumba e a promessa não se cumpriu. Alguém fez macumba e perdi a bênção. Alguém fez macumba. O que é isso? Onde está Jesus na sua vida? Onde está Cristo na sua vida? Onde está a sua fé? Você pensa que Deus é um menininho? Você pensa que Deus é um fraquinho? Medite bem sobre Deus. Faz um estudo sobre Deus. Quem é Deus? Você irá conhecer quem é o Deus que você serve. O Deus, ele é o Deus poderoso. É um Deus grande. Não é como simples macumba. Não é porque o Satanás, mesmo que o Lúcifer se levanta, a palavra de Deus não falha. A promessa de Deus não falha. Tende a se cumprir. José passou lutas, foi vendido pelos irmãos, mas a promessa se cumpriu. O povo de Israel passaram lutas no deserto, tribulações, mas a promessa de Deus se cumpriu. Abraão
passou lutas, passou tribulação, a fé esmoronou, mas a promessa se cumpriu. Então a promessa de Deus tende a se cumprir. Tende a se cumprir. Deus fez a promessa para Paulo, disse para Paulo: Paulo, eu te farei missionário para os gentios. Eu te mostrarei o quanto tu sofrerás pelo meu nome. Você irá sofrer pelo meu nome. Eu te farei missionário para os gentios. Você irá evangelizar os gentios. E tudo que Deus falou se cumpriu na vida de Paulo. Então a promessa tende a se cumprir. E ela vai se cumprir na sua vida. Se Deus fez uma promessa para você, você que sonha um dia ser pregador do Evangelho e recebeu esta promessa, vai se cumprir na sua vida. Se Deus fez uma promessa sobre algo no ministério, no seu ministério, sobre algo no seu local de trabalho, sobre algo na área, na vida sentimental, sobre algo em qualquer área na sua vida, tende a se cumprir. Espere com fé, com confiança, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Você que é jovem como eu, que me assiste, principalmente jovens, Deus faz promessas extraordinárias. Muitas promessas Deus tem feito para os jovens. Então você que é jovem, que recebeu promessa, todas as promessas que são de Deus vão se cumprir na sua vida. E aquilo que não se cumprir, não é Deus que falou. Mesmo que a pessoa falou na graça, ali com línguas estranhas, do que essas coisas. Mas se não se cumprir, não é de Deus. Se se cumprir, é de Deus. Eu quero orar por você. Aqui ficou mais uma palavra de fé. Pai poderoso, Deus santo, eu quero neste momento, Deus, orar por este irmão que me assiste deste lado, Senhor. Que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa lhe livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, eu te peço para que o Senhor manifeste e trabalhe, Senhor, sobre a vida deste irmão que já está esmoronando na fé, Senhor. Talvez recebeu uma promessa do Senhor, mas a promessa tende a demorar. E este irmão, Senhor, já está se abatendo na fé, já está se desfalecendo na fé, alegando que a promessa não vai se cumprir, alegando que o diabo roubou a bênção. Mas nós sabemos que o diabo não rouba bênção nenhuma. O Senhor nunca fez promessa e não se cumprir. As palavras que saem na tua boca, ori, alas, a palavra que sai na tua boca, Senhor, nos afirma a tua palavra, que não volta vazia, sem se materializar aquilo que o Senhor planificou. Ó Senhor da glória, Deus da massa, ribalá, checalas, Deus altíssimo, Pai, que o Senhor possa manifestar sobre a nossa vida, sobre a vida deste irmão, desta irmã que está me acompanhando neste momento, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe este irmão, abençoe esta irmã e confirma a vitória e a bênção em nome de Jesus. Aquilo que eu não intercedi, eu te peço para que o Senhor complete, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Querido irmão, que a bênção do Senhor continue te alcançando em nome de Jesus. Principalmente neste momento de pandemia. De verdade, estamos passando por situações difíceis. O mundo está enfrentando por momentos caóticos. Mas a promessa de Deus não falha na sua vida. Em tempo de pandemia, ela se cumpre. Ela irá se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Querido irmão, já chegou ao fim
a minha participação aqui no canal Vida Missionária. Eu quero agradecer ao meu pastor, o pastor Nilson Pina, o homem de Deus, e a irmã Cíntia por esta oportunidade maravilhosa que eles têm me concedido. Agradecer bastante a eles, em nome de Jesus. Agradeço também pela sua participação. Que Deus abençoe. Continue, de facto, partilhando as mensagens que nós temos dado aqui no canal Vida Missionária. Continue curtindo, continue, chame as outras pessoas, convide as outras pessoas, de facto, para que possam se inscrever no canal. Deus abençoe. Se inscreve no canal, ative o sininho, partilhe com seus amigos e deixe o seu like, tá bom? Deus abençoe. Se despede o seu irmão em Cristo, Timóteo Cardoso. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor.